Mateus capítulo 17, versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandecia como o sol, suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa interrompeu, os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: Esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles levantaram os olhos e a ninguém viram, senão Jesus. Aleluia. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Pula para o versículo 14. E quando para junto da multidão aproximou-se dele um homem que se ajoelhou. Então a transfiguração aconteceu em cima do monte. Eles foram para baixo do monte. Aproximou-se dele um homem que ajoelhou-se e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui um menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes a fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Mas esta casta não se espere senão por meio de oração e de jejum. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Tome o seu assento dando glória a Deus, aleluia, louvando ao Senhor. Meus irmãos, eu acho, eu seja talvez um dos pastores que mais bato numa mesma tecla. Há quanto tempo no prego você já ouviu sair da minha boca: não adianta você vir para o culto e para a igreja e ouvir a palavra e não aplicar a palavra na sua vida. Você não é abençoado pela pregação que eu estou fazendo aqui esta noite. Jesus estava com os seus discípulos, ele levanta, lava os pés dos discípulos, passa um ensinamento, e depois de passar o ensinamento ele falou: vocês viram o que eu fiz? Agora que vocês sabem estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Saber não basta. Para você ser abençoado, você tem que aplicar aquilo que você aprende aqui nessa igreja. Jesus, ele fez muito bem isso com os 12. Até hoje, nós estamos sendo impactados pela fé de 12 homens que não apenas ouviram os ensinamentos de Jesus, mas eles colocaram e aplicaram na vida dele todas as coisas que eles viram Jesus falando, Jesus fazendo e Jesus implementando na prática. Então, a força, o impacto de uma igreja não deve ser no momento do culto. Culto é o momento de você receber a instrução de Deus. Onde pastor, então, que a igreja deve impactar? Assim que o culto acabar, é quando você volta para a sua casa, que você leva para lá, é quando você vai amanhã para o trabalho, é quando você vai amanhã no transporte, você transfere, você leva para lá todo o poder e autoridade que você recebeu esta noite aqui nesta igreja. Esse texto que nós lemos, ele mostra um pouco dessa realidade. A gente está falando de discípulos, 3 deles que subiram ao Monte da Transfiguração. Você imagina a experiência que é passar por isso aqui? Eles enxergam Moisés, Elias, e aí Pedro fala assim: quero sair daqui não. Vamos construir tendas aqui, vamos fazer um tabernáculo aqui, vamos morar aqui em cima. A gente bota um para Moisés, um para Elias, um para Jesus. Não podemos sair daqui. Sabe aquele culto que você nunca mais esqueceu na sua vida?
De vez em quando eu converso com a minha esposa, ela fala, se eu pudesse voltar no tempo, para um dia, Deus me desse 24 horas, eu voltava lá na Washington Street, lá em Boston, num culto de fogo, porque existem cultos na nossa vida que marcam a nossa história. Quantos de vocês aqui já não foram marcados pela Umaderge, pela Ucraderge, por alguma coisa que foi feita aqui, que você fala, pastor, naquele tempo, naquele dia, aquele culto, se eu pudesse a gente faria uma vigília daquele culto. E houveram cultos que começavam como culto normal, se tornaram vigília de tão gostoso, de tão maravilhoso que era o momento, que era o ambiente. Aí aquele culto maravilhoso, aquele culto explosivo, aquele culto assim, sobrenatural acaba. Aí quando você chega no estacionamento da igreja, seu filho entra no carro, ele já vomita no carro no estacionamento da igreja. Porque você já percebeu que grandes dias de glória são sucedidos por dias de muita batalha e muita luta? Eu estou falando aqui de discípulos que subiram e viram a transfiguração de Jesus. Poder no topo do monte. Quando eles descem do monte, a primeira coisa que acontece, um demônio aparece. Porque a vida não é só topo de monte, a vida também é debaixo de monte. A vida não é só de glória, a vida é de alguns endemoniados que se encontram no nosso caminho. Então eles estão subindo, glória a Deus, aleluia, que culto maravilhoso. Quando eles chegam embaixo, mal o poder saiu ainda, mal eles pararam de falar línguas estranhas, já acontece e aparece um problema. Quando o demônio aparece, a Bíblia fala que o pai do menino que estava com os demônios procurou os discípulos e falou assim, eles não conseguiram expulsar este demônio que foi manifesto. Sabe, não adianta a gente experimentar e testemunhar a transfiguração no topo do monte se a gente não consegue viver libertação embaixo do monte. A gente vai para a glória, a gente vai para a igreja, a gente vai para o monte, a gente vai para a campanha, a gente sobe o monte, a gente fica 7 dias, a gente faz propósito com Deus, mas a vida não transforma, e a nossa vida não transforma a vida de ninguém. Chega de experiência de cima do monte, quando embaixo do monte a gente não consegue ver mudança da nossa vida. Deus te chamou para cá e te colocou, porque esse culto aqui é topo de monte, mas o topo de monte te serve para preparar, para te levantar, para te dar fé e autoridade, para depois do culto terminar, que você vai descer do monte, e é lá que tem demônio para expulsar, e é lá que tem problema que você vai enfrentar. A vida não é feita de topo de monte, a vida é feita de poder no topo de monte, mas a maioria do tempo é debaixo do monte que a gente tem que colocar em prática aquilo que a gente recebeu em cima do monte. Deus quer te preparar essa noite, não só para mudar a sua vida, mas para mudar a vida de pessoas que convivem com você, vida de pessoas que vêm com você. Então, só para eu criar uma base para você entender, Efésios capítulo 4, versículo 7, a Bíblia fala, a cada um de nós foi concedida uma medida de graça, conforme uma porção de graça, conforme a medida repartida por Cristo. A Bíblia, ela deixa clara para a gente, orquestra, que cada pessoa tem uma medida, uma porção específica. A sua porção é diferente da minha. Você vai ver em outro texto Deus falando da distribuição dos dons. É o mesmo Espírito, mas Ele dá para uma coisa, para outra coisa, para um dom, para outro uma medida, para outro uma porção, conforme o Espírito apraz, conforme Ele pensa que é. Então, nós todos somos amados por Deus, mas nós somos únicos. Nós recebemos coisas diferentes. Deus não dá para todo mundo a mesma medida. Deus não entrega para todo mundo a mesma porção. Se você for falar para mim, não, pastor, Deus entrega assim. Se você vê o Michael Jordan, ele treina todo dia, pastor, tudo bem, mas ele tinha uma medida para jogar bem basquete, com as atividades, com a instrumentalidade que é necessária para ser o melhor jogador e talvez o melhor esportista do mundo até hoje. Por mais que eu praticasse todos os dias da minha vida, eu nunca seria um Michael Jordan, porque eu não tenho boa habilidade com a mão, não sei arremessar bem, eu não tenho boa prática de coordenação motora como ele. Por quê? Porque para ele Deus deu uma porção e para mim Deus deu uma porção diferente. Existem pessoas que falam na frente da câmera com tranquilidade, bota na frente de uma multidão dessa, trava. Agora tem gente que prega, pastor, prega na frente de uma multidão, tira ele, bota uma webcam na frente, ele congela e trava. Por quê? Porque um tem uma porção, outro tem outra porção. Um tem um dom, o outro tem outro dom. Existem porções que Deus dá para igrejas que eles precisam de hoje, no culto, levantar R$1.000 para pagar todas as despesas. Outras precisam de 10, outras precisam de 100, outras tipo as nossas, 200, 300, 1 milhão. Por quê? Não é que uma é melhor do que a outra, é que uma tem uma porção diferente da outra. Alguns pastores hoje precisam ter fé para levantar R$1.000 para pagar a conta. Outros pastores têm uma porção de fé para levantar R$100.000 para pagar a sua outra conta. Uns creem em Deus com uma
uma porção, outros creem em Deus para outra porção. Porque cada um de nós tem uma graça diferente, uma medida diferente, um talento diferente, um dom diferente. Você sabe que aqui no culto, ou depois que você sai do culto para o restaurante, tem gente que não suporta a gritaria de criança. Não suporta. Ela olha aquela criança gritando, pulando, amassando papel e jogando, que era meu filho, faz muito isso. Quem olha para aquilo depois no restaurante, se você tem 3 filhos, você sabe muito bem o que eu estou falando. Uma vez um estava dentro do, acho que eu estava lá no Augustus, um estava dentro daquele aquário que tem aquele peixe, nadando já dentro assim, botando a cara no meio, outro no banheiro, outro lá dentro da pizzaria, na paz. Daqui a pouco aquela gritaria maravilhosa. E eu tenho certeza que pessoas olhavam assim e falavam, se fosse eu arrancava a cabeça dessas crianças. Mas se você olhar para mim, para minha esposa, a gente faz carinho e cafuné neles, porque Deus deu para a gente uma porção para a gente cuidar de 3 filhos. Para você e para outras pessoas, talvez você não tenha essa porção, porque para cada desafio Deus dá uma porção. Para o desafio que você tem hoje, Deus já te entregou uma medida de graça e de misericórdia para você enfrentar o problema que você tem hoje. Tem homens que vivem com mulheres que só eles conseguem viver. Não, eu não vou nem entrar nisso. Não vou nem entrar nisso. Não vou nem entrar, senão o povo não vem no próximo culto. Deixa eu falar o contrário. Deixa eu falar dos homens. Existem mulheres que precisam misericórdia, paciência sobrenatural vinda do alto para te aturar, homem. E as irmãs dizem, mas sabe de uma coisa? É porque elas têm porção. Às vezes você olha, eu não conviveria com esse homem nem 20 minutos, eu consigo ficar do lado desse homem. Eu não sei como ela está casada há 20 anos. É porque Deus te deu graça para aturar esse homem. É por isso que umas não conseguem nem ver 20 minutos, você consegue ver e viver e casar com ele por 20 anos. Deus dá a cada um de vocês. Se Deus te deu essa mulher, Ele vai te dar graça para aturar essa mulher. Se Deus te deu esse homem, Ele vai dar graça para você aturar esse homem. Quantos estão entendendo? Dê uma glória a Deus. Deus dá medida e porção diferente para cada pessoa. Agora escute isso. Isso aqui é uma bênção de Deus. Por que, pastor? Medidas diferentes para cada um é uma bênção de Deus. Porque isso me impede de ficar me comparando com você. A pior coisa que existe na nossa vida que trava a gente é a comparação. Veja, por que eu vou ficar perdendo meu tempo, gastando a minha energia, querendo ser melhor que você, no que você faz quando Deus não me deu uma porção e uma medida para fazer o que você faz muito bem? Eu tenho que lutar não contra você, eu tenho que lutar contra o meu próprio potencial. Eu tenho que entender qual é a medida que Deus deu para a minha vida, e eu vou superar hoje aquilo que eu fui ontem. A minha luta não é ser melhor do que você, é ser melhor do que eu mesmo. Até porque quando a gente tem referência nos outros de ser melhor do que os outros, a gente fala, cheguei mais do que ele, tenho um carro melhor do que ele, tenho um salário melhor do que ele, tenho uma empresa maior do que ele, tenho um talento melhor do que ele. Então você para na vida porque você chega na medida maior do que a pessoa que você se compara. Mas diante de Deus você nem tocou no chão da medida e da porção que Deus deu para você. Você podia crescer muito mais. Não se compare com as pessoas. A cada um Deus dá uma medida. A cada um Deus trata de um jeito. A cada um Deus entrega alguma coisa e Ele une o corpo dele para que todas as medidas louvem e glorifiquem ao nome do Senhor. A sua porção é diferente da pessoa que está do seu lado. Então não fique lutando para querer ser melhor do que ele. Seja melhor do que você mesmo. Tente entender onde Deus te chamou. Qual é a porção que Deus derramou sobre a sua vida. Pastor, o que porção tem a ver com o texto que nós lemos? Porque Deus tem uma porção para cada um dos discípulos. E entenda que medidas diferentes me dão níveis de acessos diferentes. Jesus multiplicava pão e peixe e tinha uma multidão. Porque toda vez que tem coisa de graça, uma multidão chega. Aí Jesus fala, ei, eu não dou só coisa de graça não. Tem coisa a mais, tem coisa mais profunda. Mas para as coisas mais profundas, um preço precisa ser pago. Então, comam da minha carne e bebam do meu sangue. De multidão, ficaram quantos? 12. Porque quando tem um preço para pagar, a multidão vai embora, ficam só os 12. Mas deixa eu falar uma coisa, os 12 têm acesso a Jesus, que a multidão não tem acesso a Jesus. Porque a tua medida vai indicar o nível de acesso que você tem com o seu Deus. A Bíblia cita muito o acesso. Ela fala em Lucas,
capítulo 10, de 70 pessoas. Depois ele fala de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Depois cita de uma multidão. Depois ele fala de 12 que tem um acesso diferente dos outros, porque eles pagam um preço maior do que os outros. A medida deles é diferente de todos os outros. Só que quando Jesus sobe para o monte da transfiguração, ele não leva os 12, ele leva só 3. Então existem 3 que têm um acesso um pouco mais elevado. Aí você pode imaginar, qual é o papo dos outros 9? Mas por que eles subiram e a gente não? Por que a gente ficou aqui embaixo do monte e só eles subiram? O que eles fazem para Jesus? Qual é o papo que Jesus tem entre eles? A gente é muito tranquilo. A gente dá glória a Deus e aleluia quando Deus abençoa e eleva alguém ao nosso nível. O problema é quando Deus abençoa alguém acima do nível do status que nós estamos. Aí que é o problema. A gente está olhando para alguém falando, glória a Deus e aleluia, saiu do aluguel e comprou um apartamento. Aí depois, glória a Deus, saiu do apartamento e comprou uma casa própria. Glória a Deus e aleluia. E foi para a casa de condomínio. O que eles estão fazendo? Eu conheço eles não ganham tanto assim, eles não fazem tanto assim. O que eles fizeram para ir para um apartamento? Não fizeram nada. A medida deles é diferente da sua medida. Então não se preocupe em querer se comparar com aquilo que Deus dá para os outros. Quando você está pronto para dar glória a Deus, para você se alegrar com a vitória dos outros, Deus vai te dar acesso para as tuas próprias porções, para a tua própria bênção. Dê glória a Deus quando Deus eleva alguém que está do seu lado. Sabe por quê? Isso não é porque o outro é melhor, é porque está chegando pertinho de você. Tem muita gente que fala mal quando Deus abençoa alguém. É o contrário, fala, olha, Deus abençoou a pessoa que estava sentada atrás de mim no culto. Está chegando perto de mim, vai chegar a minha vez, Deus vai aumentar a minha porção, Deus vai abençoar a minha vida. Não se incomode não, quando Deus eleva alguma pessoa acima de nós. E nós temos que aprender a celebrar a vitória das pessoas. Você sabia que como pastor dessa igreja, meu desejo, minha esperança, pastor Ribeiro, é que todos os pastores do campo tenham uma igreja maior do que a sede, mais numerosa do que a sede, mais fervorosa do que a sede, mais rica que a sede, porque eles crescendo, a obra do Senhor é completa, o ministério cresce, o ID faz acontecer. Então a nossa ideia, Senhor, faz crescer e abençoa a medida das pessoas que estão do meu lado, porque eu sei que um dia vai chegar para mim, mas enquanto não chega em mim, abençoa eles pagam pizza para mim, eles me dão carona, eles me abençoam depois. Abençoa alguém, Deus vai te abençoar através da vida desta pessoa. É assim que funciona. Então, Jesus, de 12, ele seleciona, ele pega 3. E esses 3 sobem nesse monte, eles testemunham, meu Deus do céu, transfiguração, algo único. Eu não sei nem explicar direito o que aconteceu, uma metamorfose. É uma palavra que me vem em mente. Quando Jesus sobe e ele passa pela transfiguração, isso me remete muito a pensar no que está escrito em Romanos, no capítulo 12, versículos 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Diga transformados. Então, você lembra da aula de biologia, né? Transformação é o que acontece na metamorfose do lagarto que se torna borboleta. Começa feinho, aí se esconde. Depois de um tempo de esconderijo, depois de um tempo de oculto, sai como uma borboleta. Entra em um estado e sai em outro estado completamente diferente. Foi isso que aconteceu com Jesus na transfiguração. Jesus, ele muda de estado, ele se torna outro estado, tudo muito rápido, e na frente desses 3 discípulos que Jesus dá acesso em cima do monte. A Bíblia fala que a sua face brilhou, que houve barulho, que houve tremor, e eles conseguem ver no rosto de Jesus, rosto de gente que foi arrebatada, de gente que já estava morta. Viu Moisés, depois vê Elias. Você imagina o tamanho da glória desse culto, irmão? Virou o culto. Agora, é interessante, eu fui tentar entender essa palavra. Sejam renovados através da transformação da vossa mente. Transformação no grego vem da mesma palavra que dá origem à transfiguração, metamorfosis, que é a mudança. Então eu acho bonito que em Romanos ele aplica para mim e para você. Vocês vão ser transformados pela renovação da mente de vocês. Mas Jesus experimenta a mesma metamorfose usando o termo transfiguração, de maneira muito rápida. Então, se transfiguração e metamorfoses e transformação de Romanos
vem da mesma palavra e do mesmo conceito, Jesus experimentou em segundos o que nós experimentamos pela palavra gradativamente. Jesus viveu de maneira muito rápida aquilo que acontece todo dia na minha e na sua vida. Sabe por quê? Porque a gente entra na palavra morto e sai vivo. A gente entra na palavra fracassado e sai vitorioso. A gente entra na palavra depressivo e sai cheio de graça. A gente entra na palavra quebrado e sai íntegro. A gente entra na palavra pecador e sai lavado e remido no nome de Jesus. Você entra em um estado. Quando você sai desse ambiente de glória, você sai de último para primeiro. Você sai de esquecido para lembrado. Você sai de desamparado para filho amado de Deus. É por isso que Deus te esconde. É porque o teu estado atual está muito feinho, mas Ele vai te esconder, porque a palavra vai te transformar, e depois da palavra fazer o efeito que ela precisa fazer na sua vida, você vai sair dela uma nova criatura, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Se você está passando por transformação, dê um glória a Deus. Você entendeu o que é isso? Então, Jesus, ele passa por uma experiência que nós vivemos através da palavra no nosso dia a dia, uma mudança gradual. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai clareando, 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 até se tornar dia perfeito. Eles experimentam isso, pastor Jair, e aí chega a hora de descer. Vamos descer, porque o culto acabou, a glória foi maravilhosa, mas olha o horário. Mas tinha um crente que não queria descer não. Na verdade os três. Pedro fala assim, ó: vamos descer não, Jesus? Vamos ficar aqui? E aqui eu peço um pouco de permissão. Não para lhe ofender, mas para trazer algum peso da palavra. Que esse é o peso que eu senti durante o pensamento desse texto. Pedro fala assim: o culto está tão bom, o culto está tão maravilhoso, o fogo está descendo. Moisés e Elias apareceram aqui nesse culto de fogo, virou tudo, terra, fogo, manto, marchando na terra, fumaça, tremor, brilho, luz, papéis picados e favelation. Está vendo como eu transicionei metamorfoses muito rápido? Eu saí da transfiguração para o favelation. Sabe aquele culto que você pensou quando eu mencionei? Aquele culto que marcou a sua vida, aquele mover, que você fala: eu não quero sair dessa igreja hoje não, eu quero dormir aqui nessa igreja, eu quero acampar nessa igreja. O meu pai fala assim, às vezes eu menciono também: eu vou colocar uma rede, eu vou botar uma cuia de açaí, e eu não quero sair da igreja de tanta glória que eu estou sentindo aqui. Pedro fala: Jesus, vamos ficar. Aqui na montanha é muito bom, lá embaixo da montanha tem muito drama. Lá embaixo da montanha tem endemoniado. Lá embaixo da montanha tem gente chata, tem multidão, gente que te persegue, que te pede coisa que não é para pedir. Lá embaixo o povo está querendo te matar. Senhor, aqui em cima tu não tem dor de cabeça não. Lá embaixo tu tem que andar sobre as águas, tu tem que acalmar a tempestade, tu tem que fazer milagre, tu tem que ressuscitar morto. Fica aqui em cima, porque aqui está gostoso demais. E aqui, igreja do Senhor Jesus, abra o ouvido do coração, porque esse é o ponto principal da mensagem. Esses momentos de glória, de poder, eles são intervalos que precedem o evento principal. Eu vou repetir: a glória, o poder, um culto explosivo, uma noite como essa aqui é topo de monte hoje, só que isso aqui não é evento principal. Isso aqui é intervalo. E o intervalo vai preceder o que realmente importa. Sabe qual é o grande medo de qualquer pastor? É que a gente pegou um intervalo e a gente tornou do intervalo a principal atração, o principal evento. E aí a gente pegou o evento principal, onde era para a gente demonstrar poder, glória, onde era para a gente desaguar aquilo que a gente recebe, e a gente tornou do momento principal o intervalo. Culto é intervalo. Qual é o evento principal? A sua vida. Jesus falou: isso aqui não, isso aqui é intervalo. Entre o que realmente importa, Deus coloca um curto intervalo de tempo. O que é isso? É um culto de domingo à noite. Porque você fica aqui só 2 horas, depois você volta para sua casa, vai para o seu trabalho, e você vive a sua vida. O evento principal de um crente não é o culto, é a vida. Pedro queria ficar ali. Eu quero ficar nesse ambiente de culto, de glória, de louvor, de adoração. Jesus falou: não vamos não.
O topo do monte é um exercício, é um preparo para você receber tudo o que é necessário para quando você descer do monte você poder executar. É isso que vocês estão fazendo aqui em cima. Então, ao descer do culto de poder, eles nem terminam de estar falando em línguas estranhas, e Elebe, quando chega, já está um demoniado lá embaixo. Pedro queria ficar lá em cima do culto. Pedro não queria descer. E o demônio estava prendendo um rapaz em um ciclo de autodestruição e de destruição da sua própria família. Se você ler no texto, não é um endemoniado que procura Jesus, é a família dele. E aí quando os familiares procuram Jesus e falam: Jesus, tu estava lá naquele momento lá de glória, de poder, de louvor, você estava no topo do monte, enquanto você estava lá, meu filho estava endemoniado. Eu levei para os 9 que ficaram aqui embaixo, e eles não puderam, eles não conseguiram expulsar o demônio do meu filho. Jesus fica doido. Jesus chama ele de perverso, doido no sentido nosso de coloquial de dia a dia, a ponto de chegar e falar para esses rapazes: vocês são perversos, vocês não são crentes não, vocês estão mudando as coisas. Geração perversa e incrédula, quanto tempo eu terei que ficar aqui com vocês? O meu poder não é entretenimento para ser aproveitado em 4 paredes, num culto durante 2 horas na sua semana. Vocês não entenderam, porque vocês chegam aqui, glória a Deus, aleluia, vocês profetizam, vocês abrem a boca, mas quando vocês descem do topo e vão para baixo do monte, vocês não expulsam o demônio, vocês não resolvem o problema das pessoas. Vocês não entenderam que o meu poder não foi feito só para ser manifesto aqui. O meu poder é feito para ser manifesto quando vocês saem da igreja. É depois do culto que eu quero ver o meu poder entrar em ação. É na base do monte. O problema é que vocês fizeram do intervalo o ato principal, e vocês fizeram do ato principal o intervalo. De que adianta você subir no monte e receber poder, e na base do monte não ter poder para expulsar demônios? Geração perversa, incrédula. Sabe o que é perversão? É inverter a ordem normal das coisas. Vocês fizeram do topo do monte a principal atração. Vocês crentes fizeram do culto a principal atração da vida. A principal atração da vida é a própria vida. Aqui vocês se abastecem de poder, de graça. Aqui Deus dá porção para cada um de vocês, para quando vocês descerem daqui, vocês começarem a mudar a vida de pessoas que vivem com vocês. O poder de Deus não é entretenimento para crente, não é para a própria igreja, não é só movimento de pular, de dar glória a Deus, de rodopiar. Não, desça desse monte hoje, cheio de poder de Deus para curar as pessoas que estão endemoniadas e adoentadas no mundo. É isso. Igreja preciosa de Cristo, receba esta palavra. Muitos fizeram, desculpe a palavra, mas eu não consigo encontrar outra, da igreja uma cracolândia gospel, onde a sua vida é terrível e você vai para a igreja para receber uma injeção de ânimo, uma injeção de fé, uma injeção de alegria, e você sai daqui em outro estado. Aí quando você volta lá fora e o culto está demorando, a sua vida é ruim, você não levanta para nada, você não tem ânimo para nada, você não prega para ninguém, e você está esperando o próximo culto, o próximo horário. Está chegando terça-feira, por quê? Porque eu preciso ir de novo para a igreja, e eu preciso receber de novo o poder que Deus tem para a minha vida. Nós não temos só que sentir e sermos envolvidos por esse poder quando a gente está no culto. É quando a gente sai do culto que Deus quer que a gente execute tudo isso. Não adianta experimentar da glória aqui, quando sair daqui a vida não vale para nada, não presta para nada, você não tem ânimo para nada, você não tem amor para nada, você não tem paz para nada. O que vocês recebem no topo do monte é para vocês desaguarem quando vocês chegarem abaixo do monte. Se o que você recebe no topo do monte não funciona embaixo do monte, você está perdendo o seu tempo na igreja. Você vem aqui novamente para ser animado, para ser cheio, para ser, uau, eu estou flutuando. Jesus não é droga, Jesus é vida.
Então você não precisa de Jesus para resolver o próximo problema. Você precisa de Jesus para você mudar a sua vida. O grande problema é que a gente se refugia na igreja porque a família não está legal, porque os filhos estão rebeldes. Nada presta na minha vida, pastor. Mas quando eu vou para a igreja, é uma glória. O que Deus está falando é: pega essa glória da igreja para transformar a sua vida. Porque não adianta só viver de topo de monte. Eu te dou poder esta noite para você descer o monte e transformar a sua vida. Aleluias, aleluias. Quem está entendendo essa palavra de exortação do Senhor? Não vem para a igreja para mudar, para fugir da sua realidade de vida. Vem para a igreja para mudar a realidade da sua vida. Não vem para a igreja só para receber uma cura. Vem para a igreja para receber o Jesus da cura e leva ele para a tua casa, para você nunca mais precisar ficar doente de novo, para você nunca mais precisar sofrer de novo. O poder de Deus não deve ser derramado em você só nos 2 horas de culto de domingo à noite. É para ele continuamente ser derramado em você enquanto você está embaixo do monte. Porque aqui não tem demônios, talvez até tenha, mas expulsar demônio na igreja é uma coisa. Expulsar demônio no topo do monte, Jesus transfigurando o poder, glória, aleluia, é tranquilo. E quando você desce lá, será que você consegue expulsar demônio? Os discípulos não conseguiram. Não adianta não, só a gente viver de poder do topo do monte. Deus está levantando uma igreja para começar a exercer e colocar em prática aquilo que eles receberam no topo do monte, no dia a dia da vida delas. Vamos ficar aqui, Senhor, diz Pedro. E Jesus falando: vamos não, vamos ficar aqui não, Pedro. Meu poder não é para ser contido só aqui nesse local, só aqui no topo do monte. O que acontece hoje aqui nessa igreja não tem que permanecer e ficar só na igreja, tem que voltar na sua casa com você. O culto é um curto espaço de tempo para te encher de poder. Não é um local para você fugir da realidade, é um local para você transformar a sua realidade. Igreja não é lugar de gente fugitiva. Igreja é lugar de gente encontrada. Jesus te encontrou. Para que você fica fugindo para a igreja da vida ruim? Jesus te dá poder para você mudar a sua vida ruim. Nós estamos aqui há 2 meses, gente, pregando sobre o poder do som, sobre abrir a boca, sobre a autoridade e o poder que existe naquilo que Deus colocou. Se você tem uma porção dada por Deus, você aciona e ativa essa porção usando a sua boca. Volta para casa, aí você fala: rapaz, que autoridade do pastor André, do pastor Ribeiro, dos pastores que pregam lá, eles abrem a boca, glória a Deus, aleluia. Deus coloca na sua boca a mesma autoridade para você falar para o seu problema e transformar a sua realidade. Comece a praticar aquilo que você ouve aqui. Comece a colocar em prática embaixo do monte o que você presenciou em cima do monte. Eu digo isso porque eu aconselho muitas pessoas da nossa igreja, muitas, toda semana. E quem vem se aconselhar comigo já percebeu uma coisa: eu nunca, que eu me lembre, falei em um conselho pessoal algo que eu já não tenha falado publicamente, coletivamente no púlpito da igreja. Eu sou um pastor que quando a pessoa está falando para mim, Senhor, o que a tua palavra já falou no meu coração acerca disso aqui? E eu uso os mesmos exemplos, o mesmo texto, a mesma aplicação para ajudar no conselho. Aí a pessoa fala: mas pastor, o senhor já pregou sobre isso, não é que o senhor também aconselha? Eu falei: já. Não tem nada que eu vá falar para você novo, no particular, que eu já não tenha falado para você publicamente aqui no púlpito da igreja. Nada. Eu aprendi nesse tempo de igreja que o púlpito é o melhor aconselhamento que existe. Eu não estou mentindo, está ali a Glorinha que pode ir, a Nayara, que nos acompanha no dia a dia. 90% dos gabinetes e aconselhamentos que eu preciso dar são resolvidos aqui no púlpito da igreja. Provavelmente hoje vai ter o mesmo efeito. É gente que marca para querer conversar com o pastor, depois da pregação fala com elas: cancela, não precisa não. Deus já usou o pastor para pregar para mim e ele já trouxe o conselho que eu precisava. Não é bonito isso? Não é maravilhoso isso? Então eu aconselho pessoas. E aí acaba o culto: pode cancelar, pastor, pode cancelar, porque Deus já me deu direcionamento, Deus já me deu uma palavra. Então, se Deus está te dando uma palavra hoje, nesse topo de monte, quando você descer do monte, aplique. O problema não é o conselho, é a falta de aplicação. É a falta de executar, de exercitar, de colocar em prática o conselho que a Bíblia dá nas exortações e pregações aqui neste púlpito. Você não é abençoado ao ouvir a palavra,
você será abençoado ao aplicar a palavra. Bem-aventurados sois, agora que vocês sabem essas coisas, bem-aventurado sois se as praticardes. Quantos entenderam isso? Fique de pé. Aleluia. Deixa eu repetir o que eu acabei de falar aqui. Quando eu vou aconselhar, eu repito a pregação. Aí a pessoa fala assim: pastor, o senhor já pregou isso, né? Já. Eu já falei isso. Você lembra? E eu lembro que esse problema que eu estava conversando com o senhor, quando eu ouvi isso, eu falei: olha Deus falando comigo. Pois é, Deus está repetindo a mesma coisa que Ele falou contigo. O grande problema da maioria das pessoas, eu não falo que é errado aconselhar, tá? Pode se aconselhar, eu estou aqui para isso. Mas eu quero que você entenda um pouco. E eu não sou psicólogo não, mas é uma das coisas que eu tenho notado como pastor nesse breve tempo que eu estou aqui em São José dos Campos. Se eu repito para as pessoas, em particular, em um aconselhamento, a mesma coisa que eu preguei publicamente, elas falam: eu lembro que o senhor pregou mesmo sobre isso. E eu falei: olha Deus falando comigo. Então, se você está de novo se aconselhando, uma vez que Deus já me usou para falar para você, você não quer o meu conselho. Sabe o que você quer? O meu tempo e a minha atenção. E eu sou o seu pastor. Vocês têm todo o meu tempo e toda a minha atenção. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu vejo esse texto, eu só posso pensar isso. Pedro, Tiago e João estão lá: vamos ficar aqui. Não desce não, lá embaixador de cabeça. Senhor, nós queremos o seu tempo irrestrito, inegociável. A gente quer você pra gente. Não desce lá não, deixa que o 9 se vira. Deixa que os endemoniados se viram, deixa que o mundo se exploda. Porque aqui está tão gostoso. O que é o mundo pra gente em um momento como nós estamos aqui? Sabe o que eles queriam? Eles queriam a presença e o tempo de Jesus só para eles. Só que ao contrário de mim, eu tenho tempo sobrando para você. Sou pastor de madrugada, quando precisava. Vocês têm um zap nosso. Jesus sabia o tempo que ele ficaria na terra. Tempo restrito e limitado. Aí ele falou: calma aí, eu fico só 3 anos e meio. Eu não posso perder muito tempo em cima de topo de monte. Porque topo de monte é onde eu subo para me preencher em tanque, para depois lá embaixo desaguar tudo que eu recebi. Topo de monte não é atividade principal. Topo de monte é intervalo. Igreja, culto é um intervalo. Esse topo de monte hoje é uma parte pequenininha, onde Deus está te enchendo de fé, enchendo o teu tanque. Mas não para aqui. Você tem que começar a atuar quando você sair daqui. Igreja é isso. Não é viver segregado dentro dos templos, é sair dos templos e começar a transbordar a glória que você recebeu aqui nesse local. E a minha oração hoje é esta: Deus, nos ajude a nunca nos unir como igreja e ficar falando uns aos outros o quanto o culto foi maravilhoso e o quão terrível é a nossa vida. Deus está falando com alguém? Por que não encaixa? Como é que eu tenho um topo de monte maravilhoso e uma vida que é uma droga, que é horrorosa? O Senhor está falando: aprenda a pegar o que acontece aqui em cima e transferir para o que acontece aqui embaixo. A ser cheio do que você recebe nesse culto e levar, porque Deus não morreu por você, para a sua vida ser uma droga. Deus quer transformar a tua vida debaixo do monte. Em cima do monte Ele faz, Ele transfigura, Ele tem um mover, mas debaixo do monte a responsabilidade é tua, debaixo do poder que Ele já colocou na tua mão. Cada um de vocês tem essa porção para descer do monte e desaguar lá embaixo. Jesus não é droga, Jesus é vida, e Ele veio para mudar a sua vida. Culto é intervalo, vida é evento principal. E a gente está nesse topo de monte. Desde o início, desde a introdução da orquestra. Foi ou não foi uma glória esse culto? Tem ou não tem sido? Fala a verdade. Não vamos lá. Tem ou não tem sido uma glória aquilo que Deus tem feito em todos os cultos aqui nessa igreja? Meu irmão, isso aqui é topo de monte. É poderoso o que acontece. Mas isso está transformando a tua vida? Está transformando a tua casa? Está transformando a sua família?
Se não tiver, você está perdendo seu tempo aqui. Não porque aqui não tem o poder, tem, é que você não está aplicando. Comece a aplicar na tua casa aquilo que você recebe aqui. Quantas vezes eu não ouvi ministrações, vai em casa, impõe as tuas mãos sobre o teu marido e ora por ele, fica de joelho, lê a Bíblia. Você está fazendo isso? Se você não está fazendo, você está perdendo o seu tempo aqui. Aleluia. Para Deus transformar o que acontece embaixo do monte, você tem que subir no monte, para você receber o poder, a glória que acontece lá. E Deus está mandando dizer para algumas pessoas aqui: para de me procurar só quando tem problema. Para de me procurar só quando tem contenda na tua casa. Para de me procurar só quando teu marido vai embora, quando você não tem solução. Porque isso é o que um viciado faz. Ele vai para a droga para ele se refugiar do problema da casa. Só que culto não é droga. Você não vem para cá para se refugiar dos problemas da sua casa. Você vem para cá para ser equipado para transformar a sua casa. É diferente. Para de me procurar só por causa de doença, só porque o dinheiro está curto. Para com isso. Me leva para baixo do seu monte, me leva para a sua casa, me leva para a sua família, que eu vou transformar a sua casa e a sua família. Essa é a proposta que Deus está fazendo para todos aqui essa noite. Então,